bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 10, acompanhando os relatos de André Luiz no capítulo 4, chamado A Casa Transitória. Nesse capítulo, nós acompanhamos a visita de André Luiz e seu grupo a uma casa de socorro avançada no plano espiritual inferior, na crosta terrestre, onde uma região de sofrimento abrigava ali espíritos recém-desencarnados, espíritos recolhidos das proximidades por conta dos seus sofrimentos e conflitos diversos. Finalizamos o último estudo analisando uma tentativa de invasão, uma tentativa de ataque espiritual proporcionado pelas sombras naquele recanto de caridade. Então vimos o desespero daqueles que estão na casa de socorro e se veem cercados por espíritos das trevas. Hoje veremos em que pé se dará esse conflito, esse ataque e como a casa irá se defender. A diretora Zenóbia, então, fala para André Luiz e os demais componentes do grupo, num esforço de dar um sorriso. A tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias sem que o percebamos em sentido direto. Nós acompanhamos essa fala no finalzinho do último estudo e refletimos como todos os dias as pessoas de fato caem como se fossem anjos decaídos, conforme descreve a Bíblia. Vimos ela refletir sobre os gênios dedicados ao mal, aqueles que, pela intelectualidade, se dedicam a uma atividade inferior, infeliz, levando morte, dor e sofrimento aos outros. Muitas vezes esses intelectuais não se penitenciam, ou seja, não se arrependem, não se sentem culpados pelo inúmero sofrimento provocado, pelos inúmeros sofrimentos provocados. Na maioria das vezes, diz ela, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, se revoltam contra Deus, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Um conflito constante contra as obras divinas é o que esses espíritos muitas vezes realizam no plano espiritual. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Percebam que essa fala da diretora Zenóbia nos faz refletir sobre a complexidade existente no mundo espiritual, especialmente quanto às técnicas das trevas para fazer o mal, para levar tragédias e destruição, porque ela diz aí que as ações dessas legiões sombrias desafiam a mais astuta imaginação e confirmam descrições que parecem fantasiosas da Bíblia, mitológicas do inferno. Imaginemos então a gama de ações e de sofrimentos causados por essas legiões. André Luiz então diz, observando-me possivelmente a angústia íntima em face das suas considerações, a irmã Zenóbia acrescentou: chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos, desencarnados em espíritos lucificados pelo bem divino. O autor coloca então a expressão lucificados como iluminados, que é um neologismo decorrente do substantivo lucífero, que ou quem dá a luz, portador da luz. Então, esses dedicados às trevas, ao mal, um dia serão iluminados, convertidos, à semelhança de Saulo convertido, que
que mudou o nome para Paulo diante da visão do Cristo, à entrada das portas de Damasco. Então todos que praticam o mal um dia se converterão. E formarão também hostes más pelo bem divino. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamo-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Vejam que nós lutamos contra o mal dentro de nós mesmos. É o primeiro mal que precisa ser vencido. Toda expressão de ignorância é fictícia, somente a sabedoria é eterna. Ela dá então a clara ideia de que o mal é temporário, de que a ignorância não dura muito tempo. Se comparada à eternidade da vida, de fato a ignorância passa de um segundo. Não passa de um segundo. Por minha vez, disse André Luiz, gostaria de formular várias indagações. Nós sabemos o quanto André Luiz é curioso, gosta de fazer perguntas. Porém, a expectativa fizera-se mais pesada. Alguns séculos, disse ela, de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes, até que se arrependam e se convertam. Então vejam, alguns séculos, diz ela, reencarnações sucessivas nesses séculos que passam são considerados um tempo escasso, um tempo que passa como um piscar de olhos e que essas inteligências no crime precisam ser reeducadas. Leva muito tempo, nós sabemos o quanto é demorado o processo de despertar. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos além da morte. Morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes, até que se arrependam e se convertam. Como sempre, a providência divina tendo muita paciência conosco. São servos da verdade e do bem que suportam pacientemente os ataques do mal, até que estes se arrependam e se convertam. André Luiz relata então que um ruído indefinível alcançou o seu ouvido e os demais companheiros também. E Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Então, se ontem nós fizemos a reflexão de que deve ser muito assustador estar num local sitiado por entidades trevosas, hoje a gente pode confirmar esse receio, esse medo, esse temor, porque se coloquem no lugar desses servidores, cercados por gritos aterradores, como se animais ferozes estivessem prontos a atacar. Entre nós, disse André Luiz, a Luciana parecia a mais atemorizada. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se a Zenóbia, diretora da casa, suplicando: Irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Luciana já queria pedir ajuda, socorro às entidades superiores que coordenam aqueles trabalhos. Conheço os monstros, disse ela. Tentaram muita vez arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera. Notem que ela não usa de meias palavras, ela diz o que são. Monstros. Imagine o nível desses espíritos. Zenóbia então sorriu com benevolência e respondeu: Já fiz meus atos devocionais de hoje.
preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia, ou seja, ela já havia feito as suas orações antes de iniciar as atividades. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Decidamos, pois, qualquer problema a sobrevir com resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. Confiança, fé, paciência, enfrentar com coragem os desafios da vida. A esse tempo, tornara-se enorme o vozerio, a gritaria. Pus-me assombrado a identificar rugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos. Imagine o cenário, hein? Era de fato animais que berravam, ou os espíritos imitando as vozes, ou de fato animais criados ali pela força do pensamento, pela energia daqueles espíritos trevosos. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: atacam-nos com petardos magnéticos. Petardos são flechas, né? São setas. Artefato explosivo portátil para destruir obstáculos. Bomba. Então não são setas, não são flechas. Petardos são bombas, granadas. As explosões, então, estavam presentes ali, lançadas por aquela horda de espíritos trevosos. Explosões magnéticas. A diretora resoluta ouviu, serena, e determinou: emitam raios de choque fulminante assestando baterias. Então vamos analisar, né, as técnicas de defesa de uma casa dedicada à caridade em regiões de sofrimento. Choque, muros, fossos, tudo para impedir a invasão. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuíram até a extinção total, percebendo-se que a horda invasora se desviara noutro rumo pelo ruído a perder-se distante. A horda aí, conceituada como bando indisciplinado, malfazejo, que provoca desordem e brigas, notem que bastou que se utilizasse a primeira defesa de choques elétricos para dispersar aquela multidão. Percebam, portanto, a qualidade e o poder das ferramentas utilizadas pela espiritualidade para evitar esses assaltos. Bastou o uso das farpas elétricas para que aquela multidão se dispersasse. Respiramos aliviados. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou satisfeita. Agora, peçamos ao Mestre, conceda aos infelizes o caminho preciso, de acordo com as suas necessidades. Ela então orou por eles, né? Da mesma forma que Jesus, pregado à cruz, pediu ao Pai que perdoasse os homens porque não sabiam o que faziam. Esses também, trevosos, que atacavam aquela casa de caridade, precisavam da oração da diretora. Escoaram alguns minutos, nos quais elevamos pensamentos de gratidão e júbilo ao Cristo Salvador. Tornando a palavra livre, considerei, André Luiz, que impressionantes rugidos ouvimos. Não se figuravam lamentos de corações sofredores, mas algazarra de feras soltas. Terrível novidade. Então a gente também ficou surpreso, né? Com o vozerio, com a algazarra, com os gritos que mais se assemelhavam a rugidos e sons de animais. Esses bandos, porém, observou Zenóbia, são antigos. Entre as narrações evangélicas, ao tempo da passagem de Nosso Senhor pelas estradas humanas, lemos o noticiário alusivo às legiões dos gênios diabólicos. Enquanto concordamos em silêncio, prosseguiu ela compungida.
Enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal, e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos, em virtude da revolta e da desesperação a lhes consumirem a alma, que adquirem de fato semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Então, de fato, se tratavam de espíritos transfigurados, semelhantes a animais, com formas de animais, por conta da sua imantação mental dedicada ao desequilíbrio e à maldade. A selvageria própria do instinto animal. Por isso, muitos espíritos já tinham deformado o seu perispírito, parecendo-se a animais. Antes que pudesse continuar nas observações tristes, penetrou um assessor no salão e dirigiu-se à orientadora do instituto, dizendo: Irmã Zenóbia, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas e tentam fugir. Então, como sempre, a aproximação de hordas infelizes fazem os doentes ficarem ansiosos, motivados, e é comum essas tentativas de fuga, essa perturbação psíquica dos internados, quando os hospitais, clínicas ou templos são sitiados por essas forças das trevas. A orientadora atalhou a notificação, expedindo ordem. Prendam-nos imediatamente com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que nos confiou regressará amanhã nas primeiras horas. Então vale o comentário mais uma vez aqui da organização que existe, no plano espiritual, na disciplina necessária. Lá não reina o caos. Então há sim disciplina, há o trabalho dos vigilantes, dos policiais da espiritualidade, que precisam colocar ordem na região. Aqueles dois que tentavam fugir seriam recolhidos por um grupo de socorro no dia seguinte. Eles tinham responsabilidade sobre eles. Encontrava-se o cooperador junto à porta de saída, quando o outro auxiliar apareceu atento. Irmã, disse respeitoso, as notas da crosta chegaram agora. O chefe da missão Figueira, em atividade desde a semana finda, pede sejam preparadas acomodações para 3 recém-desencarnados depois de amanhã. Então, o outro colaborador fala de uma mensagem recebida da crosta, um grupo que estava retornando da Terra, na missão chamada Missão Figueira. Pedia então a acomodação de 3 recém-desencarnados para 2 dias. Tomarei providências, disse a diretora sem se alterar. Íamos reiniciar a palestra, mas aproximou-se uma jovem serviçal fazendo também a sua participação. Irmã Zenóbia, a turma de vigilância que descansou há 3 dias voltou a postos. Percebam a movimentação, percebam a complexidade dos trabalhos e de responsabilidades que a diretora possui. São várias as situações que ocorrem simultaneamente. Um grupo então estava retornando. Mande a retomar os lugares, recomendou ela, e que os irmãos exaustos repousem convenientemente. Afastou-se a ativa emissária, e quando eu pretendia, por minha vez, comentar a movimentação de trabalho da casa, como eu acabei de falar, outro colaborador assomou à porta. Então, realmente o trabalho não para, O tempo todo alguém vindo trazer informações e solicitações. Irmã, a expedição Fabrino pede auxílio da crosta para os serviços das reencarnações expiatórias de que se encontra encarregada. A mensagem assinala serviço urgente para a noite próxima, que devo responder. Então, mais um grupo pedia ajuda para a reencarnação expiatória, ou seja, para direcionar espíritos a reencarnações de sofrimento. A orientadora refletiu um pouco e ordenou: transmita o comunicado aos irmãos Gotuso e Hermes. Estarão talvez disponíveis.
Mais tarde expediremos resposta. Pretendíamos retomar a instrutiva conversação, mas, fazendo-se novo silêncio, outro ajudante, de fisionomia visivelmente alterada, surgiu à porta para informar. Irmã Zenóbia, a nota do dia, vinda do plano superior, manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. Que será esses desintegradores etéricos? Ela responde: o fogo. Bem o suspeitei, ponderou. O nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. Então a gente já pode ver que esses dispositivos desintegradores etéricos servem para limpar o ambiente, diminuir a carga pesada produzida por mentes doentes, desequilibradas, infelizes, como aquele grupo de espíritos transfigurados, animalizados. E fixando os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu: solicitemos a cooperação das congêneres mais próximas. Precisamos apelar para o oratório de Anatilde e para a Fundação Cristo. Tente a ligação, irei eu mesma fazer o pedido. Essas colocações nos mostram, primeiro, como a atividade é intensa, no plano espiritual, especialmente nesses trabalhos de resgate, e como há toda uma fraternidade, uma cooperação entre os trabalhadores, os setores e as casas. A irmã Zenóbia cita várias casas, vários grupos, cada um com seu nome próprio, com a sua causa definida, que se ajudam para evitar um mal maior, para resgatar com mais efetividade, para trabalhar. Ela então iria pedir a 2 grupos o auxílio para que fosse possível a limpeza etérea do ambiente. Afastando-se o assessor, Zenóbia voltou-se para nós, cheia de bondade. Segundo observam, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Então agora a gente percebe por que aquela casa ela é temporária. Ela não permanece no mesmo lugar, ela se move. Porque quando passa um fogo purificador nas regiões de sofrimento, a casa não pode estar mais ali. Curiosa essa informação, Imaginem passar um fogo etéreo, algo que deve se assemelhar a uma queimada, para justamente reduzir a carga pestilencial, a carga negativa das vibrações infelizes. Necessito, disse ela, movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, acentuou: meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje em companhia dos amigos. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interesso-me por irmão nosso, em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizada a fazer serviços intercessores. Então, de novo, ela cita o caso que a gente já viu, que eles iriam auxiliar o resgate de alguém querido a ela e que ela precisava de um auxílio, especialmente das faculdades de Luciana, médium clarividente, que, sendo espírito, a gente nem utiliza a expressão médium, Eles colocam aqui que ela possui a faculdade de clarividência, porque é uma faculdade do seu espírito. Então ela auxiliaria nesse serviço. Eles teriam que adiantar a visita ao abismo, porque a limpeza da crosta, a limpeza do ambiente, foi uma surpresa para ela. De perfeito acordo, respondeu o nosso chefe Jerônimo, atenciosamente. André Luiz diz então que depois
de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano confiou-nos ao cuidado de Heráclio, abnegado cooperador da instituição, e se afastou. Então ela fez de fato aquelas chamadas que ela falou que ia fazer, deu as primeiras ordens e deixou o grupo com Heráclio. Fomos então convidados pelo novo amigo a visitar o interior e em breve apresentava-nos extensos dormitórios e estreitos cubículos em que se localizavam doentes e necessitados de vários matizes. Atravessamos igualmente compridas salas de estudo e complicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado. Então, como toda casa de caridade, tem a enfermaria, tem os quartos de estudo, o laboratório para as experiências necessárias à recuperação de todos. Em certo ponto da conversação, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, erguido à base de substância singularmente leve, esclareceu. É tipo de construção para movimento aéreo. Muda-se sem maiores dificuldades de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. Então, curioso notar que a propriedade material daquela casa era etérea, era mais leve, possibilitando o deslocamento aéreo. Sorrindo, então, disse: por isso é denominada casa transitória. Em breves minutos, o assistente Jerônimo era chamado nominalmente pela irmã Zenóbia para entendimento particular. Hipólito e Luciana. Hipólito é o padre, especializado na doutrinação por conhecer os textos bíblicos. Luciana é enfermeira, especializada na clarividência, para possibilitar o convencimento dos espíritos mais renitentes. Ambos, Hipólito e Luciana, solicitaram ingresso na sala consagrada, onde, conforme explicações de Heráclio, administradores, auxiliares e asilados naquele pouso de amor se reuniam habitualmente para os serviços divinos da prece. Então eles foram orar numa sala própria para isso, chamada Sala Consagrada. Interessado por minha vez nos trabalhos médicos do Instituto, porque André Luiz tem justamente a especialidade médica, indaguei quanto à possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos educativos à experiência no além. Expondo ao prestativo assessor meus desejos, respondeu-me sem hesitar: já sei o que pretende. No momento, temos em casa o irmão Gotuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. Então André Luiz iria entender-se com um colega médico, alguém que atuava naquela casa de caridade na área da medicina, o irmão Gotuso. Vejamos então como se deu esse diálogo. Capítulo 5, Irmão Gotuso. Apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou meu espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. Ele, então, estava vinculado ainda às atividades médicas na carne, na terra. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração, não subira por enquanto nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência real. Então vejam que André Luiz revela que esse irmão médico, ele ainda está muito vinculado à Terra. Ainda apresenta uma vinculação muito forte com o corpo físico, com a vida material. E por isso não tinha se elevado até nosso lar, até uma colônia espiritual, como André Luiz já havia conseguido. Como ele era recém-desencarnado, alguns poucos anos de consciência desperta, não tão recém-desencarnado, mas há pouco tempo,
no mundo espiritual. De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim, peregrinara muito tempo através de sendas purgatoriais, e embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia, com todos os conhecimentos de medicina propriamente humanos. Então vejam que curioso, aquele espírito, agora amigo de André Luiz, tinha desencarnado antes dele e ficou muito tempo em regiões de sofrimento. Ao mesmo tempo, buscava conhecimento da medicina e dominava esse conhecimento, porém a medicina humana. Ele não elevou o conhecimento com a medicina da espiritualidade, vinculada ao perispírito, à energia, à questão da vibração e tantos conhecimentos que a medicina da Terra ignora. Sempre supus, confiou-me bem-humorado quando nos vimos a sós, que após a morte do corpo nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu ou ranger dentes no inferno, mas a situação é extremamente diversa. Vejam então que esse irmão imaginava que a vida após a morte é da mesma maneira que muitos imaginam, seja como um anjo tocando harpas ou como um demônio sofrendo no inferno. Não imaginava a expectativa de viver uma vida espiritual tão diferente daquela pregada nos textos bíblicos, do catolicismo e de outras religiões que não admitem a realidade espiritual conforme Allan Kardec e os espíritos ensinaram. Fez significativo parênteses e continuou: refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Então ele acreditava no catolicismo, na Bíblia, na teologia da sua época, e não era descrente, não achava que com a morte tudo era aniquilado. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco de carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis, em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Então ele não aceitava, que a vida fosse somente aqui na Terra. Algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso de paz imorredoura ou da região escura de castigos eternos. Então, como vimos, a crença dele era no céu e no inferno da Bíblia. Nada disso, contudo. Encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. A vida continua, todos nós sabemos disso, e aqui é uma cópia muito mal feita da vida espiritual. Ninguém fica perfeito apenas porque desencarnou, continuamos com as mesmas tendências e vícios. E quem vivia uma vida dedicada ao bem ou em homenagens a Deus, continua vendo beleza na vida espiritual. Transferimos-nos de residência, pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Então, olha que resumo interessante. As doenças, as indisposições continuam lá, se o espírito está apegado à matéria. Apesar de se desvencilhar do seu corpo físico, as sensações do seu perispírito imitam as sensações da carne. Por isso levam às doenças, às indisposições. Muda apenas de endereço, continuam os mesmos. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número, disse ele. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Notem que ele, na sua condição de médico, estava afirmando: o perispírito é igual ao corpo físico, é até mais complexo. Então, todas as sensações do corpo físico são sentidas para quem está sintonizado com a terra, com a crosta, com a matéria,
continua com as mesmas sensações: fome, frio, indisposições, doenças, porque não se desapegaram da vida material, levaram uma vida inteira dedicando-se somente à carne. Quando desencarnam, continuam com essa mesma ideia, com essa mesma dedicação. Porém, agora, dedicarão-se não à carne física, mas sim ao perispírito, que apresenta os mesmos fatores e condições da carne. Por que percebesse talvez em meus olhos a silenciosa notícia de que em círculos mais altos haveria novidades referentes ao assunto, ele acrescentou. Então percebam, ele notou no olhar de André Luiz que ele conhecia muito além do que ele estava vendo ali, porque André Luiz já tinha habitado regiões mais felizes, as colônias espirituais, onde as novidades da medicina estão muito avançadas. Aquele irmão, porém, estava preso ali na crosta, só tinha o conhecimento da medicina humana. Ele então percebe isso e diz: pelo menos em nosso plano a situação é análoga, é parecida. E continuou sorridente. Ensinavam-nos na crosta planetária que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se os catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se dependuram cartazes no teto dos bondes. Notem então que ele está fazendo uma crítica velada ao ensino da medicina nas faculdades, que colocam o homem apenas como um descendente dos primatas, sem nenhuma complexidade espiritual. E fixam isso na cabeça dos alunos, como se fixam cartazes. Explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é alma criada por Deus, no instante da concepção materna, e que com a morte regressa ao seio divino para definitivo julgamento em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Então, além de não concordar com a visão cética, agnóstica do ateu, ele também não concordava com a visão clássica da religião, da Igreja Apostólica Romana, de que quando desencarnamos vamos para o purgatório aguardar, ou pelo julgamento imediato subimos ao céu ou descemos ao inferno. Imprimiu ele então novo acento à conversação e considerou: de fato, suponho devo existir lugares mais deliciosos que o Éden, imaginado pelos sacerdotes humanos, e com meus olhos tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Então olha que pensamento interessante. Ele diz: não é verdade o que está sendo ensinado sobre o céu e o inferno, porque eu já vi um céu muito mais belo do que é retratado na Terra e o inferno muito pior. Então vejam que é muito mais complexo o mundo espiritual. Ultrapassa a imaginação humana as narrativas que descrevem tanto o céu quanto o chamado inferno. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência nem a religião nos prepararam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. De fato, a ciência humana e a religião, ainda presa aos dogmas, não conseguem preparar ninguém para a vida espiritual. Fizera-se um intervalo então mais longo. André Luiz diz que relanceou o olhar pelo gabinete amplo e reparou o cuidado de Gotuso na zona de sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes como se fossem preciosos adornos. Então vejam que aquele amigo era dedicado ao estudo da fisiologia humana, do corpo humano. Tinha então figuras nas paredes. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. O que mais feria a atenção, porém, era a determinada imagem do sistema nervoso, estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa,
em posição vertical, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Aqui eu faço uma reflexão. Nós já acompanhamos no último livro, Os Mensageiros, essas réplicas de corpos humanos em tamanho natural, complexas, detalhadas, mas nas regiões elevadas das colônias espirituais. Notem que nessa casa de socorro, próxima à crosta da Terra, André Luiz também verifica esses corpos humanos em tamanho real, amplamente detalhados para o estudo dos profissionais. Mas é certo que, conforme estudamos na última obra, o detalhe e a complexidade dos modelos existentes nas colônias são muito maiores. E os profissionais vinculados ao planejamento reencarnatório, à definição de expiações, têm um mapa físico muito maior do que daquele irmão ali que estava ainda vinculado à Terra. Mas isso nos serve de reflexão, porque vejam que a ciência ela não cessa, o estudo, o avanço intelectual não cessa no mundo espiritual. E todos devemos buscá-lo aqui também, priorizando, por óbvio, como eu já disse, o avanço moral, a aquisição de virtudes, porque daí fica mais fácil adquirir intelecto, estudo e aprendizado. O que não impede, por óbvio, que nós nos dediquemos a ambos, estudando aqui todos os dias, estudando o Espiritismo, outras ciências, outras doutrinas, para nos aperfeiçoarmos intelectualmente e, ao mesmo tempo, nos dedicando ao bem, em casa, no trabalho, no auxílio ao próximo, nas oportunidades que Deus nos dá. Então façamos essa reflexão para o estudo de hoje, agradecendo a Deus por nos proteger desses ataques que nós vimos aqui, a casa de caridade do Fabiano sofrer, mas que resistiu facilmente, porque está assessorada por espíritos de luz que certamente vigiam essas casas de socorro, no trabalho belíssimo de recuperação dos viciados, dos caídos e daqueles que não se prepararam para a vida espiritual. E além disso, reflitamos também sobre a condição de muitos espíritos, tanto esses que compõem essas hordas monstruosas, quanto os que, recém-desencarnados, ainda estão vinculados à Terra, não se desvincularam dessas zonas de sofrimento, da proximidade com o planeta e com a crosta, porque ainda vinculam-se às necessidades materiais. Que nós possamos, portanto, nos preparar para a vida espiritual, para que não permaneçamos nessas condições, vinculados à matéria, necessitados ainda de comida, de roupa para se proteger do frio, do calor, enfim, as necessidades da carne. Preparemos o nosso espírito para alçarmos voo após o desencarne, de aprendizado, de luz e de virtudes que todos alcançaremos. Agradeço então a todos que nos acompanham. Vou finalizar o estudo de hoje um pouquinho mais cedo, mas agradeço a todos. E peço que, se eu disse algo que alguém não concorde, pode ficar à vontade para colocar as opiniões nas mensagens, porque aqui é um local de pensamento livre e não estou aqui para convencer ninguém, nem para obrigar ninguém a pensar como eu. Faço o estudo da doutrina e espero corresponder às expectativas tanto da espiritualidade superior quanto daqueles que nos acompanham. Então, eu gostaria de pedir especialmente àqueles que continuam visitando o canal, estudando conosco e refletindo sobre as lições aqui aprendidas. Lembrando sempre que não somos donos da verdade, mas que buscamos fixar uma linha conforme Kardec, conforme os Espíritos nos ensinam, conforme essa doutrina maravilhosa do Espiritismo, a fim de darmos as melhores orientações
e fazermos as melhores reflexões sobre a vida espiritual e sobre a necessidade da evolução humana. Graças dou aos amigos espirituais e a todos que nos acompanham e peço que essa paz alcance a todos, especialmente aqueles aflitos e que estão vinculados ainda ao erro e ao vício. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos, nos proteja de todo mal e afaste os ataques das trevas para que nós possamos avançar. Que assim seja, graças a Deus, e um forte abraço a todos. Até o próximo estudo.